Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e esse vídeo eu vou trazer para vocês os top 5 assuntos de química que mais caem nos EQs da UERJ, dos exames de qualificação, beleza? Então se esse vídeo vai te ajudar aí nos seus estudos, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar recebendo nossas dicas e nossos materiais de estudos, beleza? E é claro, eu sei que você precisa estudar química, mas você também precisa estudar outras matérias. E por isso, eu vou te convidar a conhecer o canal de um grande colega meu, professor Oswaldo, do UPGEL Atualidades. Professor Oswaldo, que já está integrando, inclusive, o YouTube Edu, tem aulas maravilhosas, está fazendo parte, né, vídeos deles na playlist Enem. Então, eu acho que vale muito a pena você que vai fazer a UERJ, você que vai fazer o Enem, vai se preparar para os vestibulares ao longo do ano, conhecer o canal do professor Oswaldo. Então, vai lá, está aqui na descrição do vídeo o canal do professor, vou deixar um cardzinho também. Então, chega lá porque eu tenho certeza que vai ser muito legal ter uma nova fonte de estudos para você. Mas, vamos lá, vamos seguir para o nosso conteúdo? Vamos ver quais são os top 5 assuntos de química do vestibular da UERJ? Bora lá, olha o nosso slide. Nosso primeiro assunto, que mais cai no vestibular da UERJ, é relações numéricas e estequiometria. E ao menos uma questão em cada EQ cai, quer dizer que não tem como você fazer um EQ, né, nos últimos 5 anos, se você fizer os EQs passados, mais os simulados, vai ter pelo menos uma questãozinha lá desse tema. E o que você tem que saber fazer? Você tem que saber calcular a massa de um reagente ou de um produto de uma reação, dado um certo contexto, onde você vai ter a massa que reagiu, a massa obtida. Então você tem que fazer esse cálculo de estequiometria, fazer essa relação. Normalmente, desse tipo de questão, a gente já vem com o balanceamento dado para você, mas podem acontecer questões onde você também tem que fazer o balanceamento da questão. Então, eu sugiro que para esse tipo de questão você treine já balanceando as reações. Além disso, você tem questões, né, de relações numéricas, onde você tem que saber trabalhar com gases, determinar volume, pressão, massa, número de partículas daquele gás. Basicamente, saber usar o PV igual a nRT. Então, se você sabe resolver questões usando essa fórmula, então você está preparado, está se preparando bem para as questões que vão aparecer na UERJ. Além disso, tem mais 2 tipos de questão muito comum. Determinar o número de moléculas ou mol de uma espécie química, dado lá um certo contexto. Por exemplo, quantas moléculas tem de açúcar em uma colher de 360 gramas de açúcar. Uma colher bem grande, né? Exagerei. Mas você tem que saber fazer essa relação, descobrir o número de moléculas, saber o número de átomos que tem ali naquele montante. Fazer esse tipo de relação é muito importante na prova da UERJ. É bem comum, é bem frequente, sim. Além disso, você tem contextos, que eu acho que é a questão mais difícil que tem, que mais atrapalha o aluno, que é esse último tema aí, esse último tipo de questão, digamos assim. Determinar a massa molar de substâncias. Então ele te dá lá um contexto de uma reação que acontece, e aí você, em vez de calcular a massa final, a massa obtida de reagente e tudo mais, não, você tem a massa do produto, você tem a massa do reagente, e você tem que descobrir, de alguma forma, pela relação numérica ali, pela reação química, a massa molar de uma substância que está ali participando do processo. Teve uma questão recente da hemoglobina, inclusive eu resolvo uma muito parecida num vídeo aqui, eu vou deixar aqui no canal, num cardzinho para você acompanhar, beleza? Próximo assunto, soluções. Também tem que fazer conta. Aqui são mais tranquilas, são menos variados, digamos, os tipos. Você tem que calcular concentração molar, calcular a concentração em miligrama ou grama por litro, então atenção às unidades pedidas. Mistura de soluções com e sem reação química, ou mistura de soluções, né? Mas quando tem reações, normalmente são reações ácido-base simples, ácido-base NaOH com HCl, tá bom? São os mais frequentes. Além disso, isomeria é outro assunto que cai muito na UERJ, e você tem que saber de isomeria plana, identificar os tipos de isomeria a partir das estruturas apresentadas. Isomeria ótica, você tem que calcular o número de estereoisômeros, ou também diferenciar os conceitos de enantiômero, de asterisômero e estereoisômero. Também já fiz isso numa questão aqui, vou linkar aqui o card para você ver como é que são esses conceitos. E por último, isomeria espacial geométrica. Você tem que saber diferenciar a conformação cis da conformação trans. Beleza? E compostos orgânicos, nós temos que saber o quê? Identificar as funções e grupos funcionais, dar a nomenclatura e o PAC, ou tendo a nomenclatura, identificar a molécula, e por último, né, tendo as funções, tendo a molécula, conseguir correlacionar as propriedades físico-químicas dos compostos apresentados. Por exemplo, botar em ordem de pontos de fusão, em ordem de solubilidade. E por último, estrutura molecular.
é um tema que também cai bastante, com ao menos uma questão em cada ano, e você tem que saber identificar os tipos de ligação química, identificar a hibridação, principalmente de átomos de carbono, naquelas estruturas bastão que são apresentadas para a gente, geometria molecular, que seguem a regra do octeto. A UERJ não tem questões que fogem à regra do octeto, e você tem que saber identificar a polaridade da molécula com base na molécula apresentada. Beleza? Bom, pessoal, são esses temas que mais caem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então deixa o like, não deixa de se inscrever e nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!